Então, essa noite, o Leandro vai trazer a palavra para nós, amém? E eu quero que você fala para o seu irmãozinho que sabe, sei lá, assim, irmão, nessa hora, olha para ele e fala assim, nessa hora, irmão, não me incomoda. Fala assim, irmão, não me atrapalha, porque a bênção vai ser forte nessa palavra aqui, amém? Aplauda o Senhor mais uma vez, então. Glória a Deus. Obrigado. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. O tema é a cruz. E esse tema arde no coração da gente, né? A gente vem falar de sacrifício de Jesus. E não foi em vão. E eu vou ministrar uma palavra que Deus ardeu no meu coração por esses dias. Está em Lucas 24, se você quiser abrir a Bíblia, a partir do versículo 13. Lucas 24, 13. Feche seus olhos, Pai. Estamos aqui na Tua presença. Estou aqui, Senhor Deus, eis-me aqui. Que o Senhor venha me usar. Coloque as Tuas palavras, Senhor Deus, na minha boca. E que o Senhor venha dar direção para cada pessoa que entrou aqui em busca de uma resposta, em busca, Senhor Deus, ou de uma direção, de um caminho. E eu sei que o Senhor tem, Senhor Deus, um caminho para cada pessoa aqui, Senhor Deus. Eu sei que o Senhor tem promessa, eu sei que o Senhor tem coisas grandes e firmes, Pai, que nem subiu ao nosso coração, Senhor, nem à nossa mente. Pai, o Senhor tem coisas grandes. Então, abra os nossos olhos. Abra os olhos dessa pessoa, como diz lá em Salmos 119, abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar, Senhor Deus, as maravilhas, Senhor Deus, da Tua palavra, em nome de Jesus. É que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém? Irmãos, podeis se sentar, eu gosto de ir explanando no texto, os versículos. Aqui eu creio que muitos já ouviram falar dos discípulos a caminho. Jesus aparece aos discípulos, né, a caminhos de Emaús. Amém? A gente às vezes confunde as pessoas, né? Eu, quando novo convertido, né, achava que era Emaús os nomes dos discípulos, mas não. Ele estava no caminho de Emaús. Mas para a gente entender o contexto, por que ele estava indo para Emaús? Eu creio que lá eles moravam naquele lugar. E se a gente for explanar o capítulo 24, aqui já fala que Cristo, ele já tinha sido crucificado, né? E já tinha também ressuscitado. Cristo, ele passou por tudo. Lá em Isaías 53, dá uma demonstração clara. É o interessante que Isaías 53, o estudo, a teologia, né? Os teólogos falam que dá aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Então, aquela profecia ali de Isaías demorou 700 anos para se cumprir. Amém? Só para deixar você bem antenado aí. Às vezes você para, nossa, mas está demorando uma promessa na minha vida, né? Está demorando, não acontece. Irmãos, tem um processo. Amém? Eu vou dar um testemunho rápido aqui. Quem lembra do pastor Fábio que veio pregar aqui? Um homem abençoado. E eu peguei um olhinho com ele e eu fiz um propósito no meu coração. Eu tinha uma moto e estava querendo um carro. E fiz um propósito com minha família. Vamos orar na garagem durante 7 dias. Orando e sempre determinando. Irmãos, eu estava conversando com a minha esposa esses dias, que a gente estava, né, passeando, indo para o shopping de São Carlos. E ali eu falei, amor, você viu o tempo que demorou da nossa oração ali, os 7 dias, e sempre orando, pastor. E inclusive, o pastor acho que foi a primeira pessoa a saber. Inclusive, eu mostrei a foto do pastor, estou querendo comprar um carro, não é nada de luxo, mas só para mim conseguir se locomover com a minha família, passear. Mostrei a foto do pastor, esse carro é bom, irmão, motor é bom. Pedi um conselho para o homem de Deus aqui, amém? Eu falei, amém. E graças a Deus, irmãos, olha só o processo. Demorou 8 meses. Amém? O que você lembra de 8 meses? Mulher, né? 9 meses. Gestação. Amém? Então, irmão, há um processo. Quando você dobra o seu joelho, eu quero para ontem.
Não, irmão, há um processo, há um tempo. Já foi falado aqui, o tempo Kairos. Amém? Esse tempo, a gente passa pelo processo, mas pode ter certeza que lá na frente, você vai obter sua resposta. Amém, igreja? Então não pare de orar, não pare de buscar. Olha só que interessante no versículo 13. Lucas 24, 13, por gentileza. Eu estou lendo uma versão King James aqui. Naquele mesmo, vou acompanhar com vocês aqui. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de o que, igreja? Caminho, fala assim, caminho para uma aldeia chamada. Irmãos, tinha 2. Eu só vou dar um resuminho aqui. A Bíblia fala que Maria, Joana e a outra, não recordo o nome. As 2 Maria, né? 2 Maria e Joana, elas foram até o túmulo de Jesus, no versículo 10 do 24, por gentileza. Lucas 24, 10. Olha só. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram as coisas ao apóstolo. Ou seja, elas foram até o túmulo de Jesus e elas não acharam nada, porém apareceu 2 anjos lá e falou: mulher, por que você procura, Jesus? Aqui entre os mortos ele vive. E ali, irmão, elas foram correndo, elas ficaram pasmas e contaram para os apóstolos. Olha o versículo 11, olha a reação dos apóstolos. Tais palavras parecia como? O que, igreja? Delírio. A minha versão aqui, no King James fala: entretanto, eles não acreditaram nela. Irmãos, muitas das vezes a gente, conta algo para alguém e às vezes essa pessoa debocha de você, debocha do seu sonho, debocha dos seus planos e não acredita que você é capaz. E o próprio apóstolo aqui achava que ela estava delirando. Como? Contudo, olha só, o 12. Pedro se levantou, saiu correndo até o sepulcro. E a chegar, abaixando-se, viu as faixas e o linho e nada mais. Então afastou e voltou perplexo com o que acontecera. Pedro, apóstolo, ele viu que as mulheres falaram: não, eu vou lá ver. Ele foi lá realmente. Jesus não estava mais lá. Porém, ele não conseguiu ver Jesus pessoalmente ali. Jesus não apareceu. Aí nós entra nesses 2 discípulos. Eles ouviram o que essas mulheres falaram e foram embora. Emaús, fala assim, significa fonte das águas quentes. Mais uma vez. Fala assim, fontes das águas quentes. E em hebraico significa Hamat. Hamat. Amém? Fonte das águas quentes. Ele estava num caminho que aparentemente aos seus olhos era um caminho, vou embora para casa, só que Jesus já tinha deixado a promessa. Se nós formos ver a palavra que Jesus manda os discípulos ficaram em Jerusalém. Amém? Fala assim, Jerusalém. Jerusalém significa paz. Amém? Muitas das vezes você quer andar nos seus próprios caminhos. Jesus fez a promessa, mas não vai se cumprir. Então eu vou seguir o meu caminho. As fontes das águas quentes, Emaús. Irmãos, a Bíblia fala em Provérbios que há caminhos que para o homem parecem ser direito, mas no final deles são caminhos do quê? Do quê? De morte. Muitas das vezes você trilha um caminho, é a cidade perfeita para mim. É o local perfeito para mim. É o projeto perfeito para mim, aos seus olhos. Mas qual foi a promessa que Deus fez para você? Amém? Irmãos, eu já contei esse testemunho. Passei poucas e boas.
nessa de vai igreja, vai para lá e para cá. E uma vez eu falei para minha esposa, eu nunca mais vou pregar a palavra de Deus. Que todos os pastores que eu conheci, meu Deus, me frustrava com aquilo. Só que Deus abriu meus olhos, amém? Hebreus 12 fala assim, fala assim comigo, olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Amém? Irmão, você tem que guardar isso no seu coração. Muitas das vezes você fica olhando para fulano, para ciclano, você para no caminho, você abandona, você desvia do caminho. Jesus fala, fica em Jerusalém. Não, eu vou para aqueles caminho quente. Irmão, e lá na frente, se você continuar trilhando esse caminho, isso pode causar, muitas pessoas, né, gostam de pagar o preço, né, pastor? Caminho de morte, a Bíblia fala. Tanto morte física e espiritual. Quantos pastores, eu conheço pastores, que hoje, misericórdia, você olha, meu Deus, esse homem estava no altar pregando, mas ele estava seguindo o seu próprio caminho. Amém? Então aqui os discípulos, esses dois discípulos, Jesus ele morreu, porém ressuscitou, e eles, está demorando, vamos embora. E olha só que interessante, no versículo 14, vamos ler o 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. O meu 14 fala assim, e iam dialogando sobre todos os recentes ocorridos, enquanto trocavam ideia, discutindo o próprio, o que, igreja? Quem? O próprio Jesus se aproximou de ambos e começou o quê? O que, igreja? A minha versão King James fala assim, e começou a caminhar, fala assim, caminhar com eles. Amém? Eu gosto da versão King James, que ela é mais perto da tradução original, né? E Jesus apareceu, eles iam trocando uma ideia. O que aconteceu com Jesus? Né? Por que ele morreu? Por que ele passou por aquilo? Eles iam dialogando quando o próprio Cristo apareceu. É isso importante para você, meu irmão, minha irmã. Quando você conversa a respeito de Cristo, saiba que Ele está presente ali. Amém? Porque promessa, Ele fez promessa, onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas ali em meu nome, eu estarei com eles. Bom, você quer ter Jesus na sua vida? Quer ter Jesus diariamente na sua vida? Comece a mudar o seu diálogo com seus amigos, com suas amigas, até mesmo dentro de sua casa. Comece a falar de Jesus. Amém? E pode ter certeza que Ele vai estar ali caminhando. Irmão, mas muitas das vezes você se machucou tanto nesse caminho, você se frustrou tanto, que você não consegue mais enxergar Jesus. É o que aconteceu com os discípulos. Olha só que interessante. O 16. Entre os olhos, os seus olhos, porém, estavam como impedidos do quê? A versão King James fala assim, entretanto, os olhos deles estavam impedidos. É a mesma aqui, eles não conseguiram. Como pode, né, pastor? Conviveram ali 3 anos com Cristo, viu os milagres que Ele fez, viu todas as coisas, e não reconheceram que Cristo estava ali no momento da tristeza dele. Cristo estava ali presente com eles. Irmão, passamos por tristeza, passamos por dificuldade, mas saiba de uma coisa: Cristo está no meio desse seu problema. Cristo está passando com você. Eu não consigo ver, irmão Leandro. Como? Irmão, isso é pela fé. A Bíblia fala que o justo, ele viverá da fé. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios 5:7, andeis por fé e não por vista. Porque se você começa a andar por vista, você não vai conseguir enxergar Jesus. Você vai ver só dificuldade, problemas, derrotas.
fracassos. Se você começa a andar por vista, você para. Olha só o exemplo do povo de Israel. Quando eles viram o gigante, a Bíblia fala que eles ficaram com medo, e aquele gigante ficou afrontando eles por 40 dias. Afrontando. Até que apareceu um sujeitinho lá meio ousado, né, pastor? Davi olhou e falou: mas quem é esse incircunciso aí? Olha só a ousadia. Irmãos, a Bíblia fala assim: elevo meus olhos para o monte, de onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então eleva seus olhos acima do seu problema. Eu não estou enxergando, meu casamento está uma benção, meus filhos estão uma benção. Irmãos, começa a ver seu casamento restaurado. Amém? Eu não estou vendo porta aberta. Irmão, uma palavra bem clara aqui para você. Jesus fala assim: eu sou a porta. Está precisando de uma porta aberta? Quem está precisando? Eu preciso de uma porta. Irmão, entra por essa porta que é Jesus. Amém? Você entrará, sairá e achará pastagem, achará grandes coisas na sua vida. Amém? Então para de ficar ali: estou discutindo esse problema, meu Deus, por que Cristo passou por isso? E Jesus estava ali, trocando ideia com eles. O versículo 17, olha só que interessante. Então ele lhe questionou: o que vos preocupa, e sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? Isso aqui, Jesus. Lucas 24, 17. Por gentileza, nos acompanha aqui. Então lhe perguntou Jesus: que é isso? O que? O quê? Fala assim: preocupa. Jesus está perguntando para você hoje: o que preocupa você? Qual é a sua preocupação? Lá em Pedro fala assim: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, e ele tem cuidado de vós. Amém? Jesus fala em Mateus 7:7: não andeis ansiosos e preocupados por coisa alguma. Irmão, muitas das vezes você anda ansioso, você anda preocupado, você anda estressado, você anda discutindo a sua preocupação na sua esposa, nos seus filhos, até nos animais, né? Misericórdia. Irmão, tem um gatinho lá em casa, meus filhos ficam até: pai, por que o senhor pergunta de jubileu? Mas eu já faço para provocar, né? Tem um gatinho chamado Jubileu em casa. E olha o amorzinho, né, Luiz? Um gatinho abençoadíssimo. Sabe por quê? Vou dar um testemunho aqui. Esse dia, ele estava lá dentro de casa e eu vi que ele estava brincando com um bicho. Só que eu achei que era aquela tesourinha, né, bichinho. Irmão, a hora que eu vi era um escorpião. E era 9:30 da noite. Eu falei: Jubileu. A hora que eu falei isso, irmão, ele pegou, deu uma patada no escorpião. O escorpião grudou no beicinho dele. Grudou. Aí ele correu, eu peguei e matei o escorpião. E falei: meu Deus, e agora? Onde eu vou correr, né? Na época eu não tinha carro. Eu falei: meu Deus, e agora? Lembrei: vou orar. Amém? Tinha o olhinho ungido lá que eu peguei, o mesmo olhinho que estava ungindo na garagem. Chamei eu, né, os meus filhos estão aqui de testemunho, minha esposa. Vamos orar pelo Jubileu. Irmãos, nós oramos ali por ele. Falei: Senhor, não leva o nosso gato, né? Tão abençoadinho, tão bonitinho, né? E ali nós choramos, irmãos. Mas só que o meu coração estava lá preocupado. Eu falei: meu gato não vai sobreviver essa noite. Sabe quando vem a preocupação? O meu gato vai morrer. Aí eu falei: não, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, está nas tuas mãos. Peguei e tranquei lá na casinha dele. Falei: gente, vamos dormir, que está nas mãos de Deus. Irmãos, eu esperava isso. Eu falei: eu vou acordar de manhã, eu vou abrir a porta do banheiro e meu gato vai estar lá estirado, morto. Irmão, eu cheguei, abri a porta assim, ele estava lá com os olhos regalados para mim, miau, querendo sair da casinha. Amém, irmãos? Foi Deus que fez isso. Amém? Foi Deus. O poder irmão, parece uma coisa banal, uma coisa, nossa. Não, Deus, ele responde a sua oração. E Deus guarda tudo que foi seu, Deus guarda. Amém? O pastor deu um testemunho esse dia na pista,
teve um livramento. Irmãos, quanto livramento não teve na pista? Meu Deus! Esses dias no Rio Claro, um caminhão quase jogou a gente pro canteiro. Falei, oh, meu Deus, ó, ainda bem que estava na velocidade ali, hein? Controlando. É Deus que nos guarda. Amém? Às vezes você não, eu vou, planeja tantas coisas, né? Quantas pessoas planejaram tantas coisas para hoje, só que não se encontram mais no nosso meio. Você tem que depender de Deus. Amém? Jesus ele fez uma pergunta aqui: o que preocupa vós? E a mesma pergunta que ele faz para você hoje, meu querido, minha querida: o que te preocupa? O que te deixa ansioso? O que te deixa ali, perde no... Nossa, meu Deus, eu fico, né? Como que a pessoa não consegue dormir, né, pastor? Eu, graças a Deus, tenho um sono abençoadíssimo. Esse dia deu um raio ali na fazenda. Minha esposa acordou assustada e falou, meu Deus, o que é isso? Né, tá caindo os eucaliptos ali. Você escutou, Leandro? Eu falei, não escutei nada. Estava dormindo, descansando. Falei, meu Deus, por isso que eu falo, Senhor, nos dá um sono abençoado, uma noite de descanso. Você tem que ter isso na sua vida. Agora a pessoa fica à base de remédio, pastor, à base de calmante, misericórdia, isso não é de Deus. A Bíblia fala que Deus, Ele dá para a pessoa que está dormindo ali. Deus ele vai acrescentando mais e mais na vida do justo. E muitas das vezes você anda ansioso, preocupado. Mas eu queria. Irmãos, entrega na mão de Deus. Muitas das vezes você faz isso com Deus. Senhor, está nas tuas mãos. Vira as costas. Mas será que Ele vai resolver esse problema? Você pega o problema de volta. Você pega. Vamos continuar aqui na palavra. O que vos preocupa? E ides tratando à medida que caminhais. E eles pararam o quê? O quê? Irmão, quando você está triste, você não consegue reconhecer Jesus. Quando você está triste, você não consegue ver o agir de Deus na sua vida. A tristeza. Os discípulos estavam conversando com Jesus, porém ele estava triste e não reconheceram Jesus. Olha só que interessante, versículo 18. Então, um porém chamado Cleopas, a Bíblia só dá o nome de um desses discípulos, que era Cleopas, e respondeu dizendo, és o único porventura que tem estado em Jerusalém e ignoras as ocorrências desses últimos dias? O próximo, 19. E ele lhes perguntou o quê? Irmão, Jesus foi meio sarcástico aqui, né? Às vezes eu brinco com a minha esposa, Leandro, você fez a tarefa de casa? Que eu ajudo ela, irmão. Aí eu falo, quais? Quais? Pediu tanta coisa que eu até esqueci. Quais? E Jesus fez a mesma coisa ali. Que acontecimento? O que aconteceu? Quais? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus Nazareno, que era o quê? Varão. Irmãos, esses discípulos, eles caminharam ali, eu creio, 3 anos com Cristo. E eles tinham Jesus não como Messias, mas sim como? E até hoje, assim, os judeus, eles creem que Jesus foi um grande profeta. Se você ver uma entrevista que eu vi, eu fiquei até falei, meu Deus, como o povo judeu pensa assim de Cristo? Fala que foi um grande revolucionário, o líder dos cristãos. Foi um grande profeta. Mas não vê como o Messias, o Salvador. E eles estão esperando o outro Salvador. E é nessa que entra o anticristo, engana eles. E eles falou, um varão, um grande profeta, poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e de todo o povo. O próximo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Irmão, essa parte aqui é bem triste, né? Porque quando Jesus, quando Pilatos fez a pergunta para o povo, quem você quer que eu solte? Jesus ou Barrabás? Qual foi a escolha do povo? Quem? A Bíblia fala que Barrabás é um assassino. E o povo
escolheu um assassino. O povo escolheu o pecado. E vai me dizer, no tempo de agora, irmão, quantas vezes você não troca Jesus por poucas coisas? É um momento de prazer, é uma traição, é uma mentira. Ah, tem um dinheirinho aqui, dando sopa, pastor. Misericórdia. Irmão, você está trocando Jesus por Barrabás. E toda a multidão ali, até os líderes, os sacerdotes, a autoridade, falaram: não, crucifica Jesus, crucifica. Só que isso, irmãos, era para cumprir o que foi escrito, né, pelos profetas. Jesus, ele precisava pagar esse preço. Por quê? Porque eu e você já era condenado. Eu e você já tinha uma sentença. Mas com esse ato de Jesus, ele veio, nos libertou e nos salvou. Amém? Eles crucificaram. O 21, olha só o 21, que interessante. Ora, olha só, às vezes você espera uma coisa, só que não é nada daquilo que você esperou, e às vezes você se frustra. Ó. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de o quê? Redimir o quê? Mas depois de tudo isso, e já é o quê? Irmão, eles estavam pensando que Jesus ia vir ali, eu não sei, como algum general, ou sei lá, um cara que, poderes ali, né? Libertar eles de Roma. Estava nessa esperança que ele ia remir ali Israel, tirar, né, Israel dessa opressão de Roma. Só que é essa esperança que eles tinham. Só que foi frustrado, porque Jesus havia morrido. E já passou 3 dias desde que tais coisas sucederam. Fala para mim, quantas vezes você se frustrou? Você esperou algo e não foi nada daquilo que você esperava. Nossa, Leandro, como eu disse aqui no início, eu me frustrei muito, muito. Mas hoje, graças a Deus, Deus me, instalei aqui. Hoje eu tenho raízes aqui. Amém? Hoje eu tenho raízes, sou pastoreado por pessoas de Deus. Amém? E você também é. Tem pessoas de Deus aqui orientando você, aconselhando. Às vezes você se apega. Irmão, se eu tivesse me apegado a pastor, a igreja, a ministério, como eu falei, não estaria mais aqui. Amém? E esse mesmo, ele estava esperando que Jesus ia vir ali remir, tirar eles dessa servidão ali de Roma. O próximo, 22. E é verdade também que algumas, olha só, eles estavam lá, das mulheres que convosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, o próximo, e não achando o corpo. Irmão, eles estavam conversando com Jesus. Eles estavam conversando, eles ouviram ali o relato das duas Maria e da Joana ali, falando: não, Cristo ali ressuscitou. E o corpo dele não estava mais lá, mas eles estavam conversando com Cristo. Voltaram dizendo que terem tido uma visão de anjos, a qual afirmava que ele, o próximo, de fato, algum dos nossos foram ao sepulcro, aqui está falando de Pedro, e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. O próximo. Então Jesus disse o quê? Traduzindo para os dias de hoje: seus loucos. Nécio, louco. Seus loucos, vocês são tardos de coração para crer de tudo que os profetas disseram. Eu vou ler na King James aqui, ó. Então Jesus lhe admoestou: ó tolos, loucos de entendimento e lentos de coração, para crerdes em tudo o quanto os profetas já declararam a vós. Ou seja, Jesus ali, ó, vocês não leram a Bíblia? Tudo isso que aconteceu era para se cumprir
o que os profetas disseram. Olha só que interessante o próximo versículo. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? O próximo. E começando por Moisés, aqui Jesus ele destrinchou ali a lei com esses discípulos, ó. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunhando o que a seu respeito constava em todas as escrituras. O próximo. Quando se aproximavam para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Ou seja, vou ler aqui no King James, olha só. Porém, eles muito insistiram. Perdão, 28 aqui, ó. Ao se aproximarem do povoado para qual dirigiam, Jesus fez como quem ia continuando caminhando, seguindo em frente. Ou seja, os discípulos entraram aqui na cidade e Jesus, vou continuar por aqui. Olha só o que eles fizeram no 29. Mas eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. O próximo. E aconteceu quando estavam, irmão, é aqui que eu quero chegar. A mesa. Irmãos, ali, esses discípulos, eles constrangeram a Jesus. Eles viram que estava já escurecendo, porque de Jerusalém até Emaús dá aproximadamente 11 quilômetros. Amém? Como eu já falei, é mais ou menos uma distância como você ir de a pé daqui na Fazenda da Toca, que é a distância que eu ando. 11 quilômetros. E eles falaram: não, fica conosco. E aconteceu, ó, que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhe deu. Próximo. Então se abriram o quê? Fala assim, os olhos. Irmão, eles estavam à mesa. E a mesa é um lugar muito sagrado. E hoje em dia nós fazemos pouco caso disso. Irmãos, de um tempo para cá Deus tem me pegado nessa área. Eu falei: filhos, vem cá, esposa, senta aqui, desliga a televisão, tira o celular, vamos comer na mesa. Você tem feito isso? Porque a mesa é o lugar que os seus olhos, fala assim, os meus olhos serão abertos quando eu estiver na mesa. Então pare de comer no sofá, pare de enfiar seu filho no quarto, para de... Irmãos, meus filhos aqui são testemunho. O pequenininho aqui, ó, a minha esposa instalou um aplicativo no celular dele, e ele pode só mexer durante o dia 3 horas no celular. Aí depois disso o celular desliga. Tem o mais velho que a gente já cobra também, né, Luiz? Celular, controla o celular, mas a gente coloca controle. Não deixa 24 horas em celular enfiado em televisão. E fala: devocional, Bíblia, fez devocional, quero ver. Eu cobro isso deles, mas também eu faço isso. Para mim cobrar eu tenho que fazer. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, a mesa, quando você se reunir ali com sua família, pode ter certeza que Deus vai abrir os seus olhos para muitas coisas. Amém? Deus vai te dar visão das coisas. E o interessante aqui, que quando abriram os olhos, eles o que? Reconheceram. Fala assim, reconheceram a Jesus. Eles andaram 11 quilômetros com Jesus e não reconheceram. Mas quando sentou na mesa e Jesus fez aquela oração: Pai, graças eu te dou por esse pão, imediatamente os olhos deles foram abertos. Amém? Faça essa oração na sua casa, meu querido. Você não tem nada a perder. Agora você... Nossa, eu antigamente era assim, pastor. Senta no sofá, só aqui, ó. E tipo assim, mudando de canal. A minha esposa: o que você está assistindo, Leandro? Nada. O homem tem a caixinha do nada, né? Nada. Mas está lá no controle remoto, mudando. Misericórdia, irmão. Tem uma mudança de mente. Se reúne com sua família. Desliga. Irmãos, agora eu estou colocando meu celular em modo avião em casa. Modo avião. Depois, esses dias até acho que meu pai está assistindo.
Eu acordei, tinha umas 5 ligações dele, 5. Aí eu já fiquei preocupado, né? Falei, pai, o que aconteceu? Ai, filho, você não vai acreditar. Falei, o que foi? Eu acordei de madrugada, e na hora que eu acordei, meu celular tocou, número desconhecido. Aí ele atendeu, tô com a sua filha aqui, ó, tá aqui comigo, e a menina gritando. Aí disse, na hora que ele falou, nossa, é a voz da minha filha. É a voz da minha filha. Aí ele ligou para mim. A única pessoa que ele conseguiu falar foi com o meu irmão Leonel. O Leonel atendeu ele e falou, pai, calma. Depois eu fui lá e dei um sermão, ainda não montei. Falei, pai, pelo amor de Deus, desliga o celular. Eu falei, se eu for para receber uma notícia ruim, de qualquer maneira eu vou receber, né? Seja que hora que for, eu vou receber uma notícia ruim. Mas você fica atendendo ligação de desconhecido, 4 horas da manhã, misericórdia. Aí ele falou, tá bom, filho, eu vou começar a fazer isso agora. E fica a dica para vocês aí, ó. Deixa o celular ali, ó, no modo avião ou no silencioso. Você vai ver a mensagem no outro dia mesmo. Amém, igreja? Amém. Então começa a ter essa mudança de mente. Ali ele ficou nervoso, preocupado, e meu irmão acalmando ele, ligou até para a polícia, aí conseguiram contar, e meu irmão mora em Rio Claro. Aí conseguiram mandar uns parentes lá, estava tudo dormindo. Estava tudo, meu cunhado, sogro, estou aqui descansando, um sono abençoado. Mandaram um monte de gente aqui nos acordar, domingo, de manhã, de misericórdia. Amém, igreja? Deus, Ele quer abrir os seus olhos, mas quando você se reunir à mesa. Ah, mas eu não tenho uma mesa em casa, irmão Leandro. Irmão, se reúne ali, mas desliga tudo, desliga a televisão, se reúne ali, conversa, olho no olho. Amém? Eu sempre pergunto para meus filhos, filho, como foi sua aula? Como foi? Hoje, misericórdia, né? Os filhos chegam da escola, já vão para o videogame, é celular. E você, na vez de dar o exemplo, né? Tá lá também no quarto trancado, mexendo no celular. Fala assim, misericórdia. Fala assim, misericórdia. Fala assim, eu vou ter uma mudança de mente. Amém? Então, irmão, só para concluir aqui, os discípulos, eles estavam indo para um caminho que aparentemente era um lugar quente, fontes de água quente, mas Jesus já tinha deixado, fica em Jerusalém, fica, espera a resposta de Deus, nunca tome uma decisão precipitada, às vezes aos seus olhos, e aqui só para concluir, Jesus, ele sumiu ali, Jesus deu um teletransporte, desapareceu na presença deles. Olha só o 32. E disseram um ao outro, porventura, não nos quê? Ardia, fala assim, ardia o coração. Irmão, quando seu coração arde para as coisas de Deus, pode ter certeza que Deus está no negócio. Amém? Se você está ali com aquela paz, seu coração queima, Deus está no negócio. Amém? Esses dias, só um testemunho aqui, só para me terminar. Que dia que foi, Luiz? Foi na segunda-feira que não foi para o shopping? Foi na segunda? Na segunda-feira, eu fui para o shopping, aqui no shopping de Rio Claro tem um parque, tem uma roda gigante lá, eu convido vocês que não foram. Gente, é maravilhoso lá, aquela roda gigante. E só que Deus, eu estava no banheiro, Deus falou comigo assim, leva o Davi. Quem não conhece o Davi é o filho do Ibro. Ele é meu vizinho lá de casa. Aí, falei, nossa, mas levar o Davi? Falei, tá, mas eu vou perguntar, eu vou ver com a minha esposa aqui. Falei, amor, eu estava ali no escova, Deus falou comigo o quê? Pediu para levar o Davi junto. Ela falou, ai amor, mas eu queria levar minha mãe. Irmão, ela falou, eu estava querendo levar minha mãe, eu ia falar para você. Aí, irmãos, eu falei, tá bom, vamos levar sua mãe. Mas no meu coração eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor falou comigo, eu não estou ficando doido. E nós saímos da fazenda, e no meio do caminho, ela ligando para a mãe dela não atendia. Até que quase chegando na portaria, ô mãe, eu estou indo para Rio Claro, a senhora quer ir para o shopping com nós? Ela falou, filha, não vai dar, eu estou com seu pai hoje aqui. Eu falei, é de Deus. Eu falei, vamos lá voltar a buscar o Davi. Aí eu fui lá, chamei o irmão Ibro. Falei, irmão Ibro, é minha sogra, minha esposa queria levar minha sogra, só que deu um imprevisto lá, posso levar seu filho? Ô irmão, vou ver com ele. Na hora, Davi, você quer ir para o shopping? Quero, pai, quero. E foi lá, foi muito bom, irmão, foi muito bom.
né? Passou a noite lá, comeram à vontade, né, Luiz? E é isso, irmãos. Quando Deus fala com você, arde no seu coração. Amém? E ali, irmãos, eu não quis falar com a minha esposa. Não, Deus falou comigo. Não, falei, não, Senhor, o Senhor vai falar com ela aqui também. Depois no meu caminho, falou, nós devia ter dado a primeira a voz ali, falou com você, então nós devia ter feito isso. Mas fica uma lição, amém? Quando Deus fala, arde a palavra no seu coração, pelo caminho que nos falava e nos expunha as escrituras. Estava explanando a escritura ali, e o coração deles estava ardendo, porém eles não estavam enxergando Jesus ali. Amém? Então fica isso aqui na sua caminhada. Haja o que houver, tem um louvor, né? Haja o que houver, venha o que vier, Deus, Ele está contigo. Amém? No seu caminhar, Deus, Ele está com você. A sua tristeza não deixa, mas Jesus está com você. Amém? Se coloque de pé, nós vamos orar. Eu quero orar por vocês. Eu quero que aquilo que deixa você preocupada, aquela pergunta que Jesus fez para os discípulos, o que vos preocupa? E a mesma pergunta que Jesus faz hoje para você. O que te deixa você preocupado? O que te deixa você ansioso, nervoso, irritado? Muitas das vezes você perde noite de sono. O que te deixa? Fala aí você com Deus. Começa a entregar na mão de Deus. Jesus, Ele fala, se você pedir qualquer coisa no nome dEle, Ele faria, para que o nome do Pai seja glorificado. Então começa a pedir agora, Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus. Eu estou aqui, Senhor Deus, com os meus irmãos, Pai, clamando ao Senhor. Eu sei que essa palavra arde no coração de muitas pessoas. Muitas pessoas, Pai, entraram aqui triste, entraram aqui, Senhor Deus, preocupada, ansiosa. Pai, preocupada com amanhã, meu Deus, em como resolver a situação. Mas desde já nós apresentamos a Ti. Eu apresento a Ti essa causa, meu Pai, dessa mulher, desse homem. Eu apresento a Ti, Senhor Deus, todos os anseios dessa pessoa, Pai. Oh, Pai, que o Senhor venha agora penetrar, Senhor Deus, o coração dessa pessoa. Essa pessoa, Pai, muitas das vezes está com o coração triste e ferido, mas a Tua palavra fala com o Senhor Deus que sara. Então sara, Senhor Deus, sara essa vida, Pai, sara esse coração, essa mente, essa pessoa que entrou aqui amargurada, meu Pai, sem direção, Senhor, mas em nome de Jesus agora, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, abre os olhos do meu irmão, Senhor Deus, que eles possam enxergar que o Senhor tem grandes coisas ainda, Pai, que não chegou o fim. Oh, Pai, em nome de Jesus, traga, Senhor Deus, o renovo, traga a esperança, traga, Senhor Deus, a fé, Pai, para essa mulher, para este homem, Pai, em nome de Jesus eu te peço, visita o lar dela lá, Senhor. Oh, Pai, muitas pessoas entram aqui com entes queridos doentes. Oh, Pai, que pessoas foi diagnosticado, Senhor Deus, com câncer, Pai, em nome de Jesus, visita essas pessoas lá, Senhor Deus, essa pessoa que está no hospital, ou Pai, essa pessoa que está na UTI, essa pessoa, Senhor Deus, que está aqui, Pai, também que está doente, em nome de Jesus, o Senhor Deus que cura, o Senhor Deus que restaura, o Senhor um Deus que faz o impossível se tornar possível, em nome de Jesus, venha, Senhor Deus, sobre essa vida, sara, Senhor Deus, tira essa tristeza, tira essa ansiedade, essa depressão, tira, Senhor Deus, essa angústia, tira essa preocupação, Senhor, essa cegueira espiritual, em nome de Jesus, caia por terra agora, Pai, agora, e traga o refrigério, Senhor Deus, em nome de Jesus, é que eu te peço e te agradeço, é em nome de Jesus. Você glorifica a Deus bem forte com suas palmas, em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.